Paz do Senhor, aqui pastor, aleluia. A minha Bíblia está aberta no capítulo 19 de Mateus. Vamos de uma vez por todas exaurir este assunto. Fui até atrevido em dizê-lo, exaurir, não é? Este assunto acerca do segundo casamento, do divórcio e segundo casamento. Então preste bastante atenção, talvez você precise voltar este vídeo para revê-lo, para que não reste nenhuma dúvida daquilo que é falado por este pastor. Vamos lá, capítulo 19 de Mateus, versículo 8 a seguir, vou ler do 8 ao 10. Disse-lhe ele: pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Qual é o contexto do capítulo 19 de Mateus? Eles estão querendo saber de Jesus se o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Este é o tema, este é o contexto do texto que nós lemos. Eles estão indagando Jesus para saber se o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Aí o Senhor vai dizer que não, que no princípio não era assim, o homem não repudiava a sua mulher de forma alguma. Mas eles dizem em contrapartida: Senhor, mas Moisés permitiu repudiá-la. Por que Moisés fez isso? Aí o Senhor diz: por causa da dureza dos vossos corações. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus está estreitando mais. Jesus está dizendo, Moisés liberou vocês repudiar as mulheres por causa da dureza dos vossos corações. Porém, eu vos digo que vocês não deverão fazê-lo a não ser por causa da infidelidade. Ponto. É isso que Jesus está dizendo. E daí vem as questões teológicas, e daí vem as dúvidas, e daí vem as confusões. Posso separar e casar de novo? Se a minha mulher me trair, eu tenho o direito de deixá-la e casar novamente? Não é isso que o texto de Mateus 19, 8, 9 e 10 está dizendo? Não. Observe, o que esse texto está dizendo é outra coisa. Quando Jesus diz, eu vos digo, porém, no versículo 9 de Mateus 19, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É aqui aonde mora essa linha tênue, perigosa de interpretação e de hermenêutica. E por que não dizer de exegese bíblica? Porque aqui alguns entendem que se a mulher traiu, ele tem o direito de se separar e, separando-se, poderá casar-se novamente. Mas não é isso que o texto está dizendo. Aqui no original, esse texto está dizendo, porém vos digo que qualquer que quiser repudiar sua mulher, que seja por causa de adultério, mas se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É isso que o texto está dizendo. Em outra ponta, o texto pode dizer nesse outro sentido. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, sem justa causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja, nas duas formas sempre haverá o adultério. Seja a mulher que traiu e que o homem deixou ela e casou com outro,
com outra, ele comete adultério. Seja a mulher inocente, que ele deixou e casou com outra, ele também comete adultério. A frase, a não ser por causa de adultério, é a única condição que justifica o repúdio. Porque é sobre repúdio que Jesus está falando em Mateus 19. Não foi essa a pergunta que fizeram logo no princípio do texto? Senhor, o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus está dizendo a única condição que pode justificar o repúdio. Daí a frase, quando Jesus diz no versículo 9, a não ser por causa de adultério, esta é a única condição que justifica o divórcio e não a única condição que justifica o novo casamento ou o segundo casamento. Nunca esqueça disso. Quando o Senhor diz, eu vos digo, porém, que qualquer repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, ele está dizendo, ou dando, ou manifestando, ou explicitando a única condição que justifica o divórcio. Qual é a única condição que justifica o divórcio? O adultério, a traição. Ele não está se referindo à condição que justifica o novo casamento. Não, pelo contrário. Se casar de novo, comete adultério. Observe, nesse versículo nós temos dois tipos de mulheres. A mulher justa, digamos assim, e a mulher adúltera. Vamos falar daquele que larga aquela mulher, que se separa. O que se separa da justa e casa novamente, ele comete adultério. Por quê? Porque a esposa justa vive. O que largar aquela que adulterou e casou novamente, ele também comete adultério. Por quê? Porque a esposa, embora adúltera, ainda vive, de forma que ele não está livre para casar novamente. Daí ele comete adultério. Nessas duas hipóteses, se ele largou a mulher que é considerada justa e casou novamente, ele comete adultério porque a sua mulher que ele largou e que é justa está viva. Se ele largou aquela que é considerada adúltera e casou novamente, ele também comete adultério. Por quê? Porque aquela que é considerada adúltera, embora seja adúltera, é a sua esposa, ela ainda vive. Daí o porquê ele comete adultério nas duas hipóteses. Que coisa terrível! Agora vamos falar sobre aquele que casou. O que casou com a justa, que foi repudiada, que foi divorciada. O que casou com aquela que é justa, comete adultério. É o que Jesus está dizendo. Comete adultério por quê? Porque o esposo dela vive e a faz que cometa adultério quando ela casar com outro. O que casa com aquela que foi considerada adúltera, que foi separada, mas porque ela adulterou de fato? O que casou com a adúltera também comete adultério. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque o seu esposo, considerado justo, está vivo. 2, porque todo aquele que se junta com uma adúltera torna-se adúltero com ela. Então, a mulher que é adúltera e que foi abandonada pelo marido, aquele que pega esta mulher também comete adultério. Primeiro, porque o marido está vivo. Segundo, porque ela é adúltera e aquele que se junta com uma adúltera torna-se uma só carne, torna-se adúltero com ela. Entendido isso? Bem, o adultério ocorre em todas as hipóteses. Observe, o marido comete adultério se casar com outra. O texto está dizendo, e se casar com outra, comete adultério. Quem é essa outra? A Bíblia não especifica. A Bíblia não diz quem é essa outra. Por que não diz? Porque não importa quem seja esta outra. Só o fato de ser outra, ele comete adultério. Seja esta outra solteira, seja ela viúva, ou seja ela repudiada de outro marido. Só o fato
desse homem casar com outra, a Bíblia diz que ele comete adultério. E não importa quem seja esta outra, se ela é solteira, viúva ou repudiada. Ele comete adultério se casar novamente em qualquer hipótese. Ele comete adultério se casar novamente em qualquer hipótese. Nós temos também uma outra condição acerca da repudiada. Em todas as hipóteses, o que casou com a repudiada comete adultério. Por quê, pastor? A Bíblia não especifica a causa do repúdio. Basta ser repudiada. A Bíblia diz, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Não importa a repudiada. Veja que lá antes o Senhor disse que ela pode ser até uma mulher justa. O que casar com a repudiada comete adultério. Ou que ela seja adúltera, mas é repudiada, ele vai cometer adultério com ela. De fato, não importa, não interessa qual foi a razão pela qual ela foi repudiada. Isto não importa. Qualquer que casar com a repudiada comete adultério em qualquer hipótese. Se ela traiu, se ela não traiu, ele comete adultério. Simples assim. A Bíblia não especifica. O que casou com a repudiada comete adultério. Ponto. Ok? E eu não estou falando isso sozinho, sem nenhum contexto. O texto de Marcos 10 confirma esta mesma história de uma forma muito mais clara. E nós podemos ver. Se você prestar atenção em Marcos 10, o Senhor diz o seguinte, a partir do versículo 7. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. É a mesma questão, é o mesmo contexto, só que agora contado por Marcos. Aí ele diz, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, continuando o assunto lá de Mateus 19, é o mesmo contexto. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Veja que Jesus aqui não especificou o porquê deixou, não importa o porquê ele repudiou. Ele apenas está dizendo qualquer que deixar a sua mulher, sem importar o porquê, e casar com outra, adultera contra ela. Ponto. Aí ele diz, e se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Não importa porque a mulher deixou o marido, se ela traiu ou não, se ela é justa ou não. Casou com outro, ela adultera. Ele deixou a mulher, não importa se ela traiu ele ou não. Ele casou com outra, ele adultera. Ponto. Ainda está comigo Romanos 7, 1 até o versículo 3, diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ali ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Não importa porque ela separou. Enquanto o marido dela estiver viva, ela será chamada de adúltera, porque ela tem o marido dela viva. E se ela for de outro homem, não importa o porquê ela separou. Não interessa se ela traiu o outro lá ou se não, não importa. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. É o que Paulo diz aos Romanos. Nós temos também ainda Coríntios, que completa o entendimento. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, versículo 10 e 11. Ele diz,
Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Está falando aos casados. A mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Não importa pelo que se apartou. Mais uma vez, o texto é completo, é claro. Não importa se o marido traiu ela ou não. Ou se foi ela que traiu o marido ou não. Não importa. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Ponto. Pastor, eu posso separar? Pode. E depois de separado, eu posso casar? Não. Eu só posso reconciliar. Ou o texto diz que fique sem casar. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ponto. Isso é o que Jesus falou. E é isso que Marcos, no texto de Marcos, de Romanos e de Coríntios, está falando. Não há outra hermenêutica para esse texto. Posso separar? Pode. Quais são as pessoas que podem casar novamente, pastor? Me diga, quais as pessoas que podem casar novamente? Ou, não digo novamente, mas que podem casar. Paulo diz quem são essas pessoas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Ele diz aqui, digo, porém, a quem? Aos solteiros e viúva, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Veja que na lista daqueles que podem casar, Paulo incluiu apenas 2 tipos de pessoas, os solteiros e os viúvos. Ele não colocou os divorciados, os separados de outro casamento. Ele não colocou. Ele disse, digo, porém, aos solteiros e viúvas. Ele não colocou. Digo aos solteiros, viúvas e separados, que lhes é bom ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Não. Paulo disse apenas, os solteiros e viúvas. Só esses 2 podem casar. Aos casados, versículo 10, todavia aos casados mando eu, não o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se apartar, que fique sem casar. Esta é a ordem para os casados. Ok? Posso separar? Pode. E o que eu devo fazer? 2 coisas. Ou reconcilia, ou fica sem casar. Foi isso que Jesus disse em Mateus 19, que muita gente faz um reboliço tão grande nesse texto, mas não tem nada disso. O texto está claro, você vai voltar esse vídeo e vai revê-lo para que você possa captar melhor o que está sendo dito. Veja, que você pode dizer para mim, não foi isso que Jesus disse em Mateus 19. Foi não. Não foi isso que eu expliquei em todo esse contexto que Jesus quis dizer. Se não fosse isso, vejamos o que é que os discípulos dizem, ou o que é que eles pensam quando Jesus fala a respeito disso em Mateus 19, 10. Após Jesus dizer, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de adultério e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Se eles tivessem entendido como você, pastor, entende e ensina equivocadamente, se os discípulos tivessem entendido que o homem pode separar de uma mulher adúltera, que adulterou, que o traiu, e pode casar-se novamente, se os discípulos tivessem entendido assim como você entende, será que eles teriam dito o que eles disseram? Versículo 10 de Mateus 19, eles disseram, se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Por que eles disseram isso? Porque entendeu como o senhor, pastor? Não, porque ele entendeu como eu estou dizendo, como eu estou ensinando. Eles entenderam que o homem, em qualquer hipótese, uma vez casado, não poderá se separar apenas por causa de adultério. E separando-se, não poderá casar novamente ou reconciliar-se com a sua mulher. Foi isso que os discípulos entenderam. Daí, é por esta razão que eles disseram, se essa é a condição do homem com relação à mulher, não convém casar, não vale a pena,
porque eu não posso mais deixar. E poderia se ela adulterar. E deixando-a, eu só posso ou reconciliar com ela, ou então ficar sem casar. Foi isso que eles entenderam, senhores. O versículo 10 de Mateus 19 está claro. Não há como debater isso. Todo o contexto que aqui mostrei aos senhores, não tem como os senhores vencê-lo. Porque se os senhores disserem, não, o que Mateus está dizendo é que eu posso casar se a minha mulher me trair. Então, Marcos, Coríntios e Romanos, o texto entra em conflito com o contexto. Se Mateus está dizendo que a mulher pode sim, de fato, o homem, depois de a sua esposa ter adulterado, ele pode separar-se e casar-se novamente, então os textos que estão aqui de Mateus, de Marcos e também os textos de Romanos e de Coríntios vai entrar em conflito com o texto bíblico. Os senhores não percebem que há aí um erro, um equívoco, e que este equívoco não é da Bíblia. Este equívoco não é um equívoco bíblico, é um equívoco seu. É o senhor que está equivocado. E eu devo lhes contar. Deus me revelou um casamento na minha família. A minha irmã casou-se, separou-se do seu esposo, ela já é evangélica, e depois de separada, ela casou novamente. Um dia Deus falou comigo e disse para mim, diga a ela que enquanto ela estiver nesta condição é como se ela estivesse desviada, é como se ela estivesse no mundo, é como se ela nunca me conhecesse. Ela deve abandonar esse segundo marido, ou ficar sem casar, ou reconciliar com o marido dela. Então eu disse isso a ela, entreguei o recado que o Espírito de Deus me deu, isso aqui dentro da minha casa. Ela logo sofreu muito, chorou e depois deixou o seu segundo esposo, separou-se. Com o passar do tempo, ela não aguentou a saudade e voltou, e reconciliou e voltou de novo para esse segundo marido. Eu fiquei em silêncio. Passou. Com o tempo, o próprio Espírito Santo disse a ela, ou você o abandona, ou você será condenada, morrerá em adultério. Atenção, senhoras e senhores, ela tomou a decisão, Deus falou com ela. Além de ter me usado, depois Deus falou com ela mesma, falou com ele, de forma que os dois se separaram. Porque se ela morresse nesta condição, ela estaria em adultério contínuo. Atenção, pastores, atenção, obreiros, atenção, crentes, atenção, povo que se diz de Deus. Todo e qualquer homem ou mulher que no Evangelho, uma vez conhecendo a palavra, casou-se e separou-se e casou-se novamente, está em ato contínuo de adultério. Será chamada adúltera enquanto teu marido viver. Será chamado adúltero enquanto tua mulher estiver viva. É isso que a Bíblia diz. Você só pode separar se a tua mulher te trair. Essa é a única condição para justificar o divórcio. Não condição para justificar o segundo casamento. Separe-se, mas fique sem casar. Só dois tipos de pessoas podem casar. Os viúvos e os solteiros. Deus está falando com você. Deus está falando com a tua casa. Desperta. Eu não vou deixar o meu marido. A Bíblia diz em Esdras 10, leia lá. Cerca de 120 casais tiveram que se separar quando foram deixar o cativeiro para entrar em Jerusalém, porque tinham casado com mulheres estrangeiras. O Senhor disse, deixai-as, tanto elas quanto os filhos. E eles tiveram que se separar. Todos eles tiveram que se separar das suas esposas. No capítulo 10 de Esdras, cerca de 120 casais, o Senhor disse, não aprova o casamento, é necessário deixar. E eles tiveram que deixar as suas mulheres e filhos. Quanto você quer pagar pela sua salvação? Mas Jesus já foi para a cruz por mim. E você quer derramar o seu sangue? O que vale a pena para você? É continuar neste casamento que está em adultério? Você casou? Quantas vezes você casou, pastor? Quantas vezes você casou, irmã? Quantas vezes você está casada, varão? Eu não posso fazer isso. A decisão é sua. Você está em adultério e o Senhor fala contigo hoje. Acorda, desperta, sai deste estado de adultério e venha para o Cristo que te chama e quer salvar a tua alma.